Na CNN americana, especificamente, foi dito que, aspas, Bolsonaro representa uma ameaça global crescente aos ideais do liberalismo. Veja só o que foi falado. Então, esse aqui foi o contra-argumento do Tucker Carlson. In conventional terms, Bolsonaro is in fact liberal. He has done nothing to stop civil liberties in Brazil. But at the same time, he is a nationalist. He cares about his country. He resists China. Therefore, he must be stopped. George Soros hates him, and so does Joe Biden. He's not with the program. Bom, jogo rápido, Conrado. Você concorda aí com o ponto de vista do Tucker Carlson? Acho que o Tucker Carlson foi muito feliz. Inclusive, é interessante trazer às pessoas essa definição do que é o liberalismo, né? Quais são as ideias do liberalismo clássico, lá com John Locke. A gente tem exatamente a defesa da vida, a defesa da liberdade, a defesa da propriedade privada, a defesa do livre comércio e a defesa do Estado de Direito. E é isso que a gente vê o Bolsonaro, né, o seu governo, defendendo nesses últimos anos. Uma agenda pró-vida, aumentando cada vez mais a liberdade econômica através de leis, defendendo a autonomia do cidadão se defender. Então, tudo que o Tucker Carlson fala ali, no primeiro momento, pode ser surpresa para muitas pessoas dos ideais do liberalismo, mas exatamente isso que os próprios conservadores, lá no início, com Edmund Burke, né, faziam essa defesa. São esses que sempre vale a pena a gente ter na cabeça. A gente está falando de vida, a gente está falando de liberdade, a gente está falando de propriedade privada, está falando de livre mercado e está falando de Estado de Direito. Essas são as coisas que nós todos defendemos. Sim. Bom, aí já falamos então da situação, vamos falar da oposição, né? Porque logo no começo da entrevista, né, o Tucker, ele afirmou que a oposição ao Bolsonaro, isso tanto no Brasil quanto lá no exterior, é uma ampla coalizão formada por bilionários, pela elite universitária e pela grande imprensa. Né? Então são aí segmentos que sentiram aí um forte impacto, principalmente econômico, nessa nova gestão. Bom, na sequência, o Tucker ele pergunta o que aconteceria com o Brasil caso essa oposição volte ao poder. Então aqui eu selecionei alguns trechos da resposta do presidente. Vamos dar uma conferida. Is the fact that Brazil had a country that, upon taking office as president, the incumbent president surrendered strategic positions in the cabinet political parties, including the cabinet ministries, state banks, state companies. I did not do that. So I got a lot of pushback, strong pushback from Brazilian parliament, and we were able to withstand. In 2019, in 2020, of course, the pandemic hit and everything changed. And this country was doomed to a fiasco because many governors actually gathered forces through the economy to defeat me. Olha, essa resposta do presidente Bolsonaro me lembra uma máxima que eu cito bastante em palestra, Conrado, que é do Wole Soyinka. Ele é nigeriano, prêmio Nobel de Literatura. Ele dizia o seguinte: quando você combate a corrupção revida. Quando você combate o sistema ele revida. Então, o que você acha desse diagnóstico do presidente Bolsonaro sobre o toma lá da cá, né, com o Congresso Nacional, e a postura de certos governadores na pandemia? É interessante a gente pensar já o conceito de sistema, e aí também me vem uma frase do George Orwell, né, que nos falava o quê? Que a própria empresas como um todo, a marca, sustenta a mídia controla a massa e a massa paga a marca, consome a própria marca. E é isso que a gente vê que são esses elementos que o Tucker Carlson fala no início dessa entrevista. São os grandes bilionários, né, a mídia como um todo e os professores. O que a gente vê que todas as pessoas são aquelas que deixaram o poder, perderam o poder que tinham até antigamente. Normalmente eu falava mídia tradicional, mas não é mídia tradicional, é a velha mídia, né? Porque eles não defendem valores nenhum.